E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse relógio aqui, que é um relógio da marca Speedo. Galera, antes de começar a falar sobre o relógio, vou fazer o que já é de costume, né? Passar para vocês o peso e as dimensões do relógio. Primeiro aqui o peso. 61,9 gramas. Agora aqui as dimensões do relógio, né? Primeiro o diâmetro, deixa eu botar certo aqui. 49,2 milímetros. A distância entre pinos dele, que seria o comprimento. 49,3 milímetros. Agora a espessura. 14,3 milímetros. Tá aí, galera, o relógio no pulso, ele é um relógio grande. Eu tenho pulso fino, então isso fica ainda mais evidenciado, esse tamanho do relógio. Embora ele seja um relógio grande, mas ele é leve e é bem confortável de você usar, a não ser quando você precisa levantar a mão assim, ó. Reparem que aqui, ó, quando eu faço assim, ele acaba batendo no relógio. Um exemplo aí, se você quiser fazer algum exercício usando esse relógio, ou alguma flexão, alguma coisa que você precise se posicionar dessa forma, muito provavelmente o relógio vai acabar incomodando você. Se você for do tipo de cara que gosta de fazer exercício com o relógio, né? Eu faço também. Recomendo que você afrouxe um pouco o relógio para que não fique forçando a pulseira dele, possa vir a arrebentar de alguma forma, tá vendo? Deixa ele frouxo assim, que quando a mão bater assim, acaba que empurra ele um pouquinho para cima e ele não vai te incomodar, tá vendo só? Então fica aí essa dica. Esse relógio aqui, galera, ele tem a caixa dele em resina, o mostrador aqui em acrílico. Os botões do relógio são grandes e de fácil acesso, com ou sem luvas. Esse relógio aqui, ele tem a pulseira em borracha. O passador é em borracha também. A fivela dele é em aço inoxidável. A pulseira tem aqui uma textura, né, na parte externa dela, uma série de detalhes aqui, que acabam aumentando a decoração do relógio. A parte de dentro da pulseira, ela tem essa textura aqui na parte central e essas protuberâncias aqui, ó. Isso faz com que aconteça o escoamento da água de forma mais rápida. Também contribui um pouco para a ventilação da pele também. Essa pulseira, galera, infelizmente, ela é uma pulseira integrada. Como vocês estão vendo aqui, ó, ela não é aquele padrão de fixação 16 milímetros e tal. Isso aqui acaba prejudicando a usabilidade do relógio. Em que sentido? Se essa pulseira vir a arrebentar, ou até mesmo se você quiser trocar essa pulseira, você não vai conseguir. Por quê? É uma pulseira proprietária, única, né? Você só consegue se for a original desse relógio aqui em questão. E isso dificulta demais, porque primeiro que vai ser difícil você achar essa pulseira aqui original para você botar nesse relógio. E se você achar, vai ser bem cara, né? Porque você só vai encontrar na autorizada. Então, no meu ponto de vista, esse é um dos principais fatores que fazem com que eu não compre o relógio que a pulseira é integrada, assim como esse daqui, tá? Isso é uma opinião bem particular. Se tiver pulseira integrada, eu não compro. Pode ser o barato que for, mas eu não compro, porque isso aqui a médio e longo prazo é dor de cabeça. Essa pulseira arrebentar, eu precisar trocar, e essa aqui ainda leva uns parafusos aqui, então não vale a pena no meu ponto de vista. Aqui, ó, esse relógio ele tem a tampa traseira em aço parafusada, como vocês estão vendo aqui.
Ele apresenta alguns detalhes técnicos aqui, ó, falando que essa tampa é em aço inox. Vem o logo da marca, a resistência à água dele, que nesse caso aqui são 100 metros de resistência à água. A referência dele aqui, ó, logo abaixo do logo da marca, uma referência enorme, tá escrito aqui. E outros detalhes aqui, indústria brasileira e tal. Galera, se você chegou até aqui e ainda está me assistindo, queria pedir para que você deixasse um like, comentasse, interagisse com o vídeo, porque toda e qualquer interação que você faz no conteúdo que você acaba de assistir ajuda demais o crescimento do canal dentro da plataforma. O YouTube passa a recomendar o conteúdo que você acabou de assistir para mais gente que tenha o interesse parecido com o seu. Então isso faz com que o canal acabe ganhando mais engajamento dentro da plataforma. Então, se você curtir, ajuda bastante. Se você compartilhar, ajuda ainda mais. Beleza, galera? Agora eu vou mostrar para vocês como que é feita a configuração desse relógio aqui. Então, galera, primeiro você vai ter que apertar aqui, ó, o botão superior esquerdo, mantém pressionado para que o relógio entre no modo de ajuste. Ó. Vou pressionar, manter pressionado, ele entrou no modo de ajuste. Já vai ficar piscando aqui o segundo, caso você queira fazer uma sincronização com algum outro relógio. Pressionando aqui ó, o botão inferior esquerdo, ele vai mudar. Estava no segundo, agora ele mudou para hora. Você pressionando aqui o botão superior direito, o relógio muda, tá vendo? O numeral que está piscando. Para avançar rápido, é só você pressionar e segurar, que ele vai avançar de forma rápida, tá? Pressionando novamente aqui o botão inferior esquerdo, você mudou. Estava na hora, mudou para o minuto. Vai funcionar igualzinho. Pressiona o botão superior direito, que ele muda o numeral que está piscando. Seguindo aqui, em cima é o ano. No caso, estamos em 2023, mas você pode pressionar aqui ó, o botão superior direito e você vai mudar o ano do relógio. Aqui, galera, é o dia do mês, é o mês, mesma coisa, você pressionando aqui, ó, botão superior direito, você muda o numeral que está piscando, beleza? Seguindo, agora aqui é o dia do mês, que você pode mudar exatamente da mesma forma que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Pressionando novamente, ele vai voltar aqui para a parte para a tela inicial, né, onde fica piscando o segundo. Pressiona aqui, ó, o botão superior esquerdo, que ele vai parar de piscar. Ainda no modo hora, galera, você pode alternar entre o modo AM ou PM, AM, PM ou 24 horas, tá? Eu adiantei a hora aqui só para poder mostrar para vocês, tá vendo? 1h50 da tarde. Repare que está aparecendo a letra P aqui, indicando PM. Se você pressionar aqui o botão superior direito, você muda muito facilmente para o modo de 24 horas, tá vendo só? E se tivesse AM, aqui estaria a letra A. Basta só você pressionar aqui, ó, que ele vai mudar para o modo de 24 horas bem facilmente. Tá vendo aqui, ó? Agora eu voltei para a hora padrão, ó, 11h51 com a letra A, mostrando aqui que no caso é antes de AM, né? Então, se eu pressionar aqui, ó, vocês percebem que ele não mudou para o modo 24 horas, mas o AM sumiu. Então, quando passar de meio-dia, ele vai passar a exibir o horário de 24 horas aqui no monitor dele, tá? Seguindo, aqui é o cronômetro, galera. Você pressiona o botão superior direito, você vai iniciar a contagem. Se você pressionar o mesmo botão, você para a contagem. Se pressionar aqui o botão superior esquerdo, você vai resetar a contagem do cronômetro. Esse cronômetro aqui, ele tem uma marcação. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Cadê? Tá escrito aqui no relógio, aqui, ó. De 1 a 100 segundos no cronômetro, tá? Então é um cronômetrozinho aí bem interessante para você usar na prática de exercício. Pressionando aqui o botão inferior esquerdo, agora você mudou para o modo de contagem regressiva. Para você configurar a contagem regressiva, você pressiona aqui ó, o botão superior esquerdo, vai começar a piscar aqui o numeral de hora. Se você pressionar o botão inferior esquerdo, você muda. Estava na hora, mudou para o minuto. E agora está piscando aqui os segundos. Alguns relógios não te permitem fazer a configuração dos segundos.
somente hora e minuto. Esse aqui já te permite fazer a configuração até dos segundos, caso você tenha essa necessidade. Para você configurar, né, você está piscando aqui, você pressiona o botão superior direito para dar início à configuração. Configurado um horário que você já deseja, pressiona aqui o botão superior esquerdo, ó, vai parar de piscar. E para dar início à contagem regressiva, é só apertar aqui, ó, o botão superior direito do relógio, e ele vai iniciar essa contagem. Para parar, só pressionar o mesmo botão. Para resetar, você pressiona aqui, ó, o botão superior esquerdo, e ele vai resetar a contagem e vai iniciar a marcação, o ajuste novamente. Aqui é o alarme. Esse relógio aqui, galera, ele possui vários alarmes, tá? Quando tá nesse indicativo aqui, isso é o bip de hora. Esse 2.00 indica o bip de hora, se você vai ativar ou não. Para quem não sabe, o bip de hora é aquele som que o relógio emite toda vez que alcança uma hora cheia, tipo 1, 2, 8, 10, meia-noite. Você vem aqui, ó, no superior direito, você pressiona para ativar. Repara que apareceu um sino aqui embaixo. Isso aqui indica que o bip de hora cheia está ativo. Se eu pressionar novamente, eu desligo esse bip de hora cheia. Pressionando aqui, ó, o inferior direito, você vai navegar entre os diversos fusos presentes nesse relógio. Ó. Alarme 1, 2, 3, 4, 5 e o bip de hora. Ou seja, o relógio tem aí 5 bips, 5 alarmes que você pode configurar de forma independente um do outro. Para você poder fazer a configuração do alarme, você pressiona aqui, ó, o botão superior esquerdo, vai começar a piscar. Aí agora você configura aqui, ó, pressionando o botão superior direito do relógio. Pressionando o botão inferior esquerdo, você muda para o minuto. Mesma coisa, ó. Superior direito, você vai fazer essa configuração. Feito a configuração que você deseja, você vai pressionar aqui, ó, o botão superior esquerdo do relógio, ele vai parar de piscar e o alarme está configurado. Caso você não queira utilizar esse alarme agora, tipo, você configurou o alarme, só que você não quer que ele toque, por exemplo, essa semana. Você vem aqui, ó, pressiona o botão direito do relógio, superior direito, e ele vai desativar o alarme, tá vendo? Ó, aqui tá aparecendo um sinal de som, ó. Agora está ativo, se eu pressionar de novo ele fica desativado. E essa configuração que eu mostrei aqui para vocês vale para todos os outros alarmes que o relógio tem, tá? Do alarme 1 ao alarme 5. Seguindo aqui, galera, é o Dual Time. Aqui você pode configurar um segundo fuso diferente. Por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, mas eu tenho um parente, sei lá, em Portugal. Então eu quero configurar o alarme, o fuso lá de Portugal, lá de Lisboa. Aí eu vou fazer uma consulta, né? Vou ver qual é a hora que está marcando agora em Lisboa e vou fazer a configuração aqui na parte de Dual Time. Lembrando que aqui embaixo ele está exibindo a hora padrão, que é o horário aqui do Rio de Janeiro. Se eu quiser configurar um segundo horário, ó, mesma coisa, eu pressiono o botão superior esquerdo. Aí agora eu vou configurar aqui a meu gosto o segundo fuso horário, ó, do relógio. Pressiona aqui o botão superior esquerdo, ele vai parar de piscar e está configurado. Aqui embaixo eu tenho o fuso atual, que é o do Rio de Janeiro. E aqui em cima, nessa situação hipotética que eu passei para vocês, eu teria o fuso horário de Lisboa, né? Isso aqui é uma situação hipotética, tá, galera? Eu não sei agora que horas são em Lisboa. Aqui é uma situação hipotética. Avançando aqui para a próxima função. Essa função aqui é aniversário, né? Você pode configurar aqui no relógio o alarme para o dia, o alarme para um dia em questão, de aniversário, né? Esse relógio aqui, galera, ele tem a capacidade de armazenar até 8 alarmes, né? Até 8 datas de aniversário, ó. Tava no 1, né? Agora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, volta ao início. Então, o que você vai fazer? Você vai pressionar aqui, ó, o botão superior esquerdo,
Aí aqui primeiro você vai configurar a data que você quer. Aqui no caso é o mês, né? Agora você configura o dia do mês. E aqui em cima você vai configurar a hora que você quer receber essa notificação. E aqui você ativa ou não, tá vendo? Eu pressionei aqui, tá piscando, eu pressiono superior direito, eu ativo ou não esse alarme em questão. Feito essa configuração, você vai pressionar aqui, ó, o botão superior esquerdo vai parar de piscar e está configurado o alarme. Como eu disse, isso aqui é só para você configurar o alarme para uma data específica. Esse B1 aqui significa aniversário, né? Tá abreviado aqui, mas significa aniversário em inglês. Então você configurou a hora e a data para que o alarme soe, emita o som de alarme, né? Numa data específica somente. E ele tem você tem a capacidade de fazer 8 marcações dessa. Aqui, como essa função não é útil para mim, eu vou deixar desativado. Feito todas as configurações, o relógio vai voltar para a hora inicial, galera, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse relógio possui luz, eu vou apagar aqui a luz do cenário para que vocês possam ver a capacidade de iluminação que ele tem. Tá aí, galera, a iluminação do relógio é perfeita, tá? Você vai conseguir enxergar sem problema nenhum a hora do relógio, pode estar o escuro que for, e você vai enxergar perfeitamente o visor do relógio. Então, galera, esse aí foi o relógio Speedo, tá? Uma consideração especial aí que eu gosto de fazer, né? Sempre no final de todos os vídeos, e nesse aqui não vai ser diferente, eu vou fazer uma consideração, uma observação especial em relação à pulseira. Galera, vale a pena comprar esse relógio aqui? Vamos lá. Questão de valor. Esse relógio aqui, ele fica oscilando entre 150 a 270 reais. Se você pegar esse relógio aqui a 150 reais, vale a pena a princípio. Já vou explicar por que a princípio. A pulseira desse relógio, galera, é integrada. Seja lá qual for o relógio que vier com pulseira integrada, do meu ponto de vista, você está desperdiçando seu dinheiro. Por quê? Se essa pulseira arrebentar, galera, você não vai encontrar outra para colocar aqui no lugar. Você só vai aceitar, ele só aceita a pulseira original dele. E os relógios da Speedo, infelizmente, eles são relógios muito genéricos, tá? Eles são fabricados lá em escala, acabou aquela fabricação ali, eles botam para vender e acabou. Não encontra mais. Eles saem de linha assim numa velocidade muito grande. Então, se você já tem esse relógio aqui há 1, 2, talvez 3 anos e a pulseira arrebentou, eu te digo com toda certeza, você não vai encontrar essa pulseira mais para reposição. Ah, eu vou na autorizada. Se você encontrar na autorizada e que eu acho difícil, vai ser caríssimo. Então só te sobra a opção de fazer uma adaptação aqui, né? Você comprar uma pulseira lisa, fazer esse rasgo aqui para encaixar a pulseira no lugar. Vai ficar feio, talvez não fique tão confortável quanto esse daqui. Então, eu, Ednilson, não compraria esse relógio aqui, beleza? É um relógio barato, tem uma resistência à água muito boa, tem uma iluminação interessante, tem funções que você vai sim utilizar no dia a dia, mas esse fato da pulseira integrada é o tendão de Aquiles desse relógio. Agora, por que eu disse a princípio? Porque pelos mesmos 150, 170, 180 que você paga nesse relógio, você consegue comprar um relógio Casio Standard ou qualquer outro relógio, Mormai, até mesmo Speedo, sem ser com a pulseira integrada, e vai valer muito mais a pena. Muito mais a pena de você comprar assim. Então, galera, bateu o olho, viu que a pulseira integrada, minha recomendação máxima, não comprem, porque você pode vir a ter problema. Beleza? E a gente, quando compra um produto, a gente não conta que ele vai durar uma semana, 2, 1 ano. A gente compra e quer que ele dure até acabar. Beleza, galera? Então vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, porque toda e qualquer interação que você fizer aqui na plataforma ajuda demais o crescimento do canal aqui dentro do YouTube. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui!